Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E eu serei a professora de língua portuguesa de vocês do 7º ano. E hoje a gente vai continuar discutindo um pouco sobre histórias em quadrinhos, assim como a professora Viviane, assim como a professora Adriana fizeram. E para me acompanhar nesta lindíssima manhã hoje, tenho Laisa, que fará nossa tradução para Libras, certo? Que torna nossas aulas mais acessíveis. Aulas estas que estão onde? No nosso canal do YouTube. Então, se vocês quiserem revisar essa aula ou as outras aulas das outras disciplinas, todas elas estão no nosso canal e no nosso aplicativo Educa Recife, que vocês podem baixar tanto pelas lojas de aplicativo quanto pelo QR Code na tela, uma coisa bem moderna, assim. E uma das melhores partes do nosso aplicativo, além do acervo, né, gigante, qual é? É a interação. Aí, para isso, seria interessante que vocês se conectassem no chat e dessem um oi para a nossa queridíssima professora Viviane Santos, que fará hoje o nosso chat. Professora Vivi, como você está? Oi, professora Camille, bom dia. Tô bem, tô aqui já conectada, pronta para receber os comentários que os nossos queridos alunos vão fazer na aula de hoje. Eu tenho certeza que tá todo mundo empolgado, né? História em quadrinhos é sempre um tema muito engajante, todo mundo gosta bastante de ler, de consumir. Então, mandem seus comentários aqui para a aula para a gente poder conversar, tá certo? E como vocês já sabem, a gente, pelo contrário, a gente é bem fofa. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, joguem no chat. Por quê? Porque essa aula é feita para vocês. Então, a gente precisa desse feedback, tá certo? E hoje, a minha proposta, na verdade, é falar um pouco menos sobre a história em quadrinhos enquanto um gênero textual, porque a gente já viu as características, a gente já viu a gente já viu a função dos balões, a linguagem verbal, não verbal, a origem, a parte histórica. E a minha proposta aqui é que a gente pense nas questões de representatividade. E aí? Mas a gente vai relembrar o que são histórias em quadrinhos, tá certo? As histórias em quadrinhos são narrativas gráficas compostas por textos e imagens. Apresentam diversidade de publicação, contribuindo para uma visão crítica da sociedade e interpretação de contextos atemporais. Atemporais quer dizer que ficam fora do tempo, né? Eles não envelhecem. As histórias em quadrinhos podem ser vistas em jornais, revistas, sites e outros suportes. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem diversos aplicativos que possuem um acervo considerável de histórias em quadrinhos digitais, tá? Então, se vocês tiverem interesse, seria bacana. Então, estudamos na aula passada um pouco sobre a história do gênero, né? Mas hoje eu queria discutir a questão da representatividade. Mas, gente, o que significa representatividade? Já pararam para pensar nisso? A gente fala muito, né? Eu falo bastante, porque eu também estudo essas questões. E eu falo bastante. Mas vocês sabem o que é representatividade? Vocês sabem por que é importante? Vamos ver junto? O que isso significa, né? Significa que a representatividade... Aqui, a representatividade é a expressão dos interesses de um grupo, seja um partido, uma classe, um movimento, uma nação, na figura do representante, de forma que aquele que fala em nome do coletivo o faz comprometido com as demandas e necessidades dos representados. Portanto, falar de representatividade revela o sentido político e ideológico por trás do termo. A representatividade tem como fator a construção da subjetividade e da identidade. Então, assim, a gente tem o quê? Um aspecto da identidade. Revela o sentido político e ideológico por trás do termo. A representatividade tem como fator a construção de subjetividade e identidade dos grupos e indivíduos que integram esse grupo. Então, veja, por que ela é importante? Porque ela vai auxiliar nessa construção da identidade. Vê que massa você ser uma pessoa com deficiência, ou uma mulher, ou uma pessoa negra,
ou uma pessoa LGBTQAP+, certo? E aí você poder se ver, você ver a sua existência, parte da pessoa que você é, parte de quem você é, nos quadrinhos, na TV. Isso faz com que a nossa existência acabe sendo validada, porque nos ajuda a construir essa subjetividade, essa identidade, tá? Então, ó, o que isso significa para esse grupo? Significa que a representatividade não é apenas a organização de grupos, buscando que seus interesses sejam representados e garantidos, mas é, sobretudo, parte da formação do que é o indivíduo que compõe esse grupo. Então, não é apenas uma organização, é, sobretudo, o quê? A formação do indivíduo. E eu acho que para corpos dissidentes, o que eu quero falar com isso? Para corpos que não performam, né? O que a gente entende como um padrão de poder, que seriam pessoas brancas, cis, héteros, homens, em sua maioria, né? Nessas posições de poder, esses corpos que não correspondem a esse padrão, eles acabam tendo, às vezes, a sua existência duvidada ou negada. E a presença de personagens plurais nessas narrativas populares, nessas narrativas que são também um quadro histórico, né? Que representam um momento histórico, é importante para que esses corpos sejam validados, né? Eu lembro que na infância não se tinham nem muitas heroínas e muito menos heroínas negras. Você tinha uma ou outra, e eu lembro que eu era apaixonada pela Tempestade dos X-Men. Por quê? Porque ela era uma mulher negra, e uma mulher negra incrível. E isso, para mim, foi importante na minha infância. A gente vive hoje um período em que há uma preocupação de inserir, né, de se inserir nas narrativas corpos diversos. E isso faz o quê? Isso faz com que a gente tenha um aumento da representatividade. Com isso, há a identificação, né, e a legitimação da sua existência. Então, por que a gente ainda precisa falar sobre isso? Porque, como um produto cultural, os quadrinhos também são retratos, são quadros da sociedade e, por isso, veículos de discursos sociais, não é? As HQs possuem em suas páginas características socioculturais da sociedade que a produziu. Por exemplo, num período da Segunda Guerra Mundial, os quadrinhos do Capitão América, eles eram bem focados na questão da guerra, no combate aos nazistas. A gente tinha vilões que performavam isso, né? E nas outras guerras, os inimigos vão mudando de acordo com os inimigos sociais e históricos do período. Então, ó, o psicólogo Rodrigo Casemiro explica o quê? Explica o impacto da representatividade. Ó. A pessoa se sente pertencente, sente-se reconhecida. Sua subjetividade e seu modo de ser não são excluídos. A diferença é a peculiaridade de cada um. E há este sentimento de pertencimento. A autoestima pode ser fortalecida, pois ocorre a sensação de acolhimento, de que somos enxergados. A autoestima é o valor que damos a nós mesmos, mas também recebe influência da maneira como somos vistos. E se somos representados por personagens ficcionais ou reais, isso é muito positivo para os aspectos psicológicos. Quando há representatividade, é como se uma validação ocorresse, um reconhecimento da existência dessa criança. Ela entende que podemos ser de inúmeras maneiras. A criança sente que existem outras pessoas iguais a ela. Ocorre o mecanismo psicológico da identificação. Em obras ficcionais, há normalmente um personagem que é tido como herói e ele tem desafios a serem realizados. E esta é uma fonte de inspiração para a criança resolver os próprios desafios. E a gente pode pensar nas obras de ficção e nas obras literárias e nas narrativas como um produto, um papel importante para essa representação, para esse acolhimento, para essa identificação, né? Então, sempre renovando e acompanhando a história, os quadrinhos foram e são tidos e são usados como forma da mídia para a disseminação e o debate de ideologias, críticas políticas, sociais ou econômicas, mostrando-se como importante fonte documental.
E aí eu posso citar aqui, ó, o Capitão América, que se submete a um experimento para se tornar um soldado perfeito e luta contra nazistas. Então, isso aqui, a gente tem um recorte desse período da guerra, né? Então, eu sempre costumo dizer e pensar que a ficção ela pode servir, sim, como um vestígio histórico, como um vestígio documental. Por quê? Porque ele vai responder, enquanto ficção, às demandas sociais daquele período. E as histórias em quadrinhos também, visto que, num período de Segunda Guerra, a gente tinha o quê? Uma necessidade, no contexto norte-americano, uma necessidade de quê? De um super soldado que superasse o nazismo, que fosse muito mais forte que os alemães. E a gente tem a figura do Capitão América enfrentando nazistas. Então, veja, é uma demanda daquele período, é uma demanda social daquele período, e a ficção faz o quê? Ela preenche essa demanda, tá certo? E aí, ó, Guilherme da Conceição Barros e Bruna Caetano Zamparetti, que são acadêmicos, né, no artigo Os Negros no Quadrinho, entre a invisibilidade e a representação inferiorizada, ou seja, é um título enorme, para dizer que eles vão estudar a questão da representação negra nos quadrinhos. Porque a gente sabe que a maioria dos heróis são pessoas brancas. Embora tenhamos diversos outros heróis que estão sendo, inclusive, cada vez criados e inseridos e reinventados, né? E ele traz os seguintes dados, ó. Eles analisaram o quadrinho Guerra Civil, que é um dos arcos mais famosos da Marvel e que é um dos casos, é um dos arcos que foi adaptado, né, no cinema e fez um sucesso estrondoso. Então, ó, quando a gente vê a primeira edição, a gente tem um total de 36 páginas, 137 quadrinhos, mas eu vou ficar pulando esses dados. Mas veja, a gente tem 9% de pessoas negras nos quadrinhos, nesse volume 1, enquanto que temos 91% de pessoas brancas. Então, quando a gente vem para a segunda edição, a gente pula de 9% para 20% de pessoas negras, né? E aí 80% de pessoas brancas. Na terceira edição, 26% de pessoas negras, 74% de pessoas brancas. E na quarta edição, 20% e 80%. Então, por que eu trouxe esse quadro? Para que a gente pense que, embora vivamos em uma sociedade em que há uma pluralidade de etnias, de corpos e de gêneros e tal, a gente tem o quê? Ainda uma representação muito pouco diversa, né? A gente tem ainda, por exemplo, uma maioria de personagens, e não é uma maioria pequena, é uma maioria expressiva. Você está falando na melhor das hipóteses aqui, a gente tem 80% de pessoas brancas contra 20% de pessoas negras. E uma outra questão da representatividade e da falta dela é que quanto menos personagens temos, parece que a gente sempre cai nos mesmos estereótipos. Então, às vezes, esses personagens aparecem, mas eles caem naqueles estereótipos que a gente já viu antes, lembram? Umas aulas atrás. Então, como forma de mídia, as HQs tendem a seguir as mudanças sociais e históricas. Assim, conforme os negros começaram a lutar por reconhecimento e respeito, começaram a serem representados como protagonistas. Então, a gente tem a Tempestade, o brasileiro Mancha Solar dos X-Men, Pantera Negra, Luke Cage, Blade, que são alguns exemplos da Marvel, né? Enquanto Super Choque, Raio Negro, Cyborg são da DC, e temos também os Jeremias na Turma da Mônica. Então, a gente vai vendo que a representatividade ela vai respondendo a demandas sociais. Isso por quê? Porque, assim como várias obras de ficção, os quadrinhos também são esse retrato social. Professora Viviane, como está o chat aí? Como é que estão as coisas até agora? Me conte. Tá tudo bem, professora, aqui a galera tá gostando bastante da aula, gostando do tema, né? Quem é que não gosta de falar sobre super-heróis, né? Já estou tudo super empolgada. Você estava falando da sua heroína, né? Você falou da Tempestade do X-Men. Olha, eu gosto muito da Tempestade também, eu achava ela super poderosa, e tem um cabelo branco bonito, e eu queria ser ela quando crescesse, mas não rolou, minha gente. Aí, as minhas favoritas são também a Viúva Negra, que eu gosto bastante, e que tá muito forte, né, veio muito forte também
com a onda dos filmes da Marvel e também a Mulher Maravilha, que a gente não pode deixar aqui de mencionar, né? A Tamara concordou comigo, ela disse que a favorita dela também é a Mulher Maravilha, porque eu estava perguntando para eles aqui qual era o super-herói favorito deles, né? E o Thiago me respondeu que era o Hulk e a Tamara a Mulher Maravilha. Então aqui temos aqui diversidade, né? E pensar em diversidade não dá para não falar do Pantera Negra, né? Jamais. É porque ele representou aí um marco no cinema e também na representatividade das pessoas negras nessa figura de super-herói, nessa figura superpoderosa que pode salvar todo mundo também. E se sentir representado na tela do cinema, minha gente, não tem preço. É uma coisa que marca a gente para o resto da vida, né? Então imagine a emoção que milhões de pessoas negras ao redor do mundo sentiram quando assistiram o filme do Pantera Negra e como isso vai reverberar de hoje em diante para toda criança que crescer consumindo os quadrinhos. Ai, gente, então, é isso. A gente tem visto, eu acho que, ousaria dizer, na última década, uma crescente, claro, um boom desse gênero, porque a gente teve uma renovação, né, do interesse, e essa renovação está vindo com a tentativa de maior representatividade. Na infância, realmente, a Tempestade era... A gente entende, né? Nós que crescemos, nós meninas negras que crescemos, meados dos anos 90, 2000, a gente não tinha tantas opções, né? Mas a gente pode ver agora, por exemplo, a gente tem a Capitã Marvel, a Mulher Maravilha, a Miss Marvel, que nos quadrinhos é uma menina palestina, eu acho. Então, a gente tem uma diversidade agora de uma representatividade que a gente não tem. E a professora Viviane falou sobre o Pantera Negra, que ela adivinhou o tópico seguinte da aula, que era exatamente esse. Será que adivinhei? Tamara e Thiago, né? Um beijo pra vocês. Gostei das escolhas. Já achei Hulk um personagem interessante, porque acho que eu nunca tinha ouvido alguém dizer que era realmente o seu herói favorito. Isso é muito legal. Não é porque às vezes a gente fica preso naqueles de sempre. E hoje em dia eu posso dizer que, eu não sei, eu tenho muitos personagens preferidos. A Mulher Gato também eu gosto bastante. Mas, ó, vamos falar do Pantera Negra, que não só inovou por ser o primeiro, né, super-herói protagonista negro do cinema, e acho que dos quadrinhos também, como ele traz uma novidade na representação da África. Porque o Wakanda é um país fictício, tipo, africano, mas que, diferentemente de como se costuma representar o continente africano, ela é uma cidade altamente tecnológica, altamente avançada. E isso é um marco. É um marco de você olhar para a África e enxergar mais do que os estereótipos de pobreza e sofrimento. Não é? Isso é bem legal. Mas como surgiu o Pantera Negra? Então, nas palavras de Jack Kirby, criei o Pantera Negra porque percebi que não havia negros na minha história, em quadrinhos. Nunca tinha desenhado um negro, precisava de um negro. De repente, descobri que tinha muitos leitores negros. E lá estava eu, ignorando eles. Me dei conta de que ninguém estava fazendo negros. E aí, inicialmente, Kirby tinha batizado o herói de Coal Tiger. Acho que é assim, Tigre de Carvão. Mas seu parceiro de criação e roteirista, Stan Lee, mudou o nome para Pantera Negra. Já foi sugerido que o nome teria se inspirado no Partido Pantera Negra, do Alabama, né? Cujo nome depois inspirou o movimento dos Panteras Negras. O Partido do Alabama foi fundado em 65 pelo ativista Stokely Carmichael, criador do slogan Black Power. Stan Lee passou um tempo que ele negava essa história, essa versão, mas Stan Lee trabalhou com os Panteras Negras na parte da mídia, de divulgação do partido. Então, eu, pessoalmente, Camille, eu acredito que houve, sim, influência, embora ele tenha querido sair pela tangente, tá? Apesar da preocupação da Marvel, o personagem Pantera Negra demoraria 7 anos para sair da condição de coadjuvante e ter a sua própria história. E aí, o cenário geral, quando ele virou... Porque ele foi criado em um período de segregação racial, gente. Os Estados Unidos tiveram uma política de apartheid e de segregação racial muito forte. Muito forte. Havia leis contra casamentos entre pessoas brancas e negras.
Pessoas negras não podiam circular nos mesmos espaços, usar o mesmo banheiro, usar o mesmo assento. Não podia, porque era crime, porque você era preso, porque você era, enfim, outras coisas também. E aí, nesse período, a gente, tipo, já começa a ter um pouquinho de mais liberdade, né? Então, apesar das conquistas no âmbito dos direitos, o preconceito e a desigualdade ainda faziam parte do cotidiano de boa parte da população afro-americana. O assassinato de Martin Luther King em 68 foi um momento especialmente simbólico da desilusão. Sua morte motivou dezenas de distúrbios raciais em cidades americanas, incluindo Washington, Chicago e Baltimore. E aí, as preocupações em transformar heróis em personagens complexos, que retratavam problemas reais dos leitores, já fazia parte da política da Marvel. Os X-Men, por exemplo, lidavam com histórias de opressão para minorias gregas e LGBT, sempre salientando discussões sobre preconceito e intolerância. Nesse contexto, então, o Pantera se tornou mais um importante símbolo de representatividade. E não só nos quadrinhos, quando ele é adaptado para o cinema, eu lembro que foi um impacto assim, absurdo. Eu lembro de ir ver ao filme e vibrar em cada cena, porque é importante que a gente se veja. Porque quanto mais a gente se vê, mais normal, entre aspas, a nossa existência parece. Parece que a gente faz parte daquilo, né? E aí, nesse momento, o roteirista, Don McGregor, ressignificou a revista Jungle Action. E aí, seu principal feito foi colocar o Pantera Negra como protagonista. E aí, além disso, a transformação, não só o Pantera ganhou status de protagonista, como todo o elenco que o acompanhava era negro. Em uma das histórias, T'Challa chega a enfrentar um inimigo histórico, a Ku Klux Klan, o KKK, que é, né, um movimento extremamente racista e violento, enfim. Mas, imagine o impacto disso. Um leitor negro que gosta de quadrinhos finalmente lê uma história cujo protagonista é negro e combate a KKK. Pensem no impacto disso. E aí, segundo a história canônica, Pantera Negra é natural de Wakanda. E o país, é claro, invenção das HQs e mistura tradições tribais com tecnologias futuristas. A gente pode dizer, inclusive, que se trata de uma obra afrofuturista. E depois vocês dão uma pesquisadinha no que é isso. E a principal fonte dessa tecnologia é o metal vibranium, também exclusivo da ficção. Mas eu trouxe aqui as pessoas negras, mas e as heroínas? Porque se a gente pensar, as heroínas, elas existem, mas elas costumam ou ser coadjuvantes ou fazerem parte da vida romântica do herói, né? De serem personagens românticas. A elaboração das histórias em quadrinhos sempre esteve atrelada à sociedade, isso que a gente já discutiu. E aí, o mercado editorial, tipo... Eita. Perdão, gente, me perdi aqui. Então, se a gente tem o herói desse imaginário de ser humano perfeito, representado nas histórias, e como é esse ser humano perfeito? Geralmente é um homem, geralmente é branco, geralmente é forte, geralmente inteligente, e não havia, o mercado editorial ainda tem dificuldade de encaixar uma personagem feminina com esse aspecto heróico, né? De forma igualitária. Por exemplo, as roupas de combate das heroínas, em geral, elas são o quê? São colãs, são maiôs decotadíssimos, são roupas que, se a gente pensar, se super-heróis existissem, eu jamais escolheria combater o crime com um colã decotado e uma bota de salto. Porque não é uma roupa funcional, mas é uma roupa que funciona para quê? Para a hipersexualização da figura feminina. Funciona para atender a uma demanda do público masculino, desse olhar de hipersexualização mesmo, e até de diminuição do valor daquela personagem feminina, né? Então, os motivos desta construção estão principalmente na noção de que o público dessas histórias era majoritariamente masculino, e que a exposição da figura feminina como ícone sensual, né, atraía mais leitores, perdão. Essa característica, juntamente com a percepção de que a heroína dificilmente é a personagem principal na série, é reflexo do machismo institucionalizado,
que coloca o protagonismo feminino em um patamar inferior ao masculino. Embora alguns desses problemas de gênero persistam hoje, diferentemente da década de 70 e 80, quando a HQ foi criada, né, algumas HQs femininas, a representação hoje já tem grandes avanços, né? Esse tipo de representação sexualizada é prejudicial e negativa, porque não só diminui o papel da mulher, como direciona a mídia para os homens. O processo de redesenhar os uniformes de personagens femininas para versões mais naturais e inspiradoras, com o passar dos anos, algo que aconteceu com grandes destaques da indústria, como Capitã Marvel e Batgirl. Esse mecanismo que fez com que o público feminino fosse aumentado e se envolvesse mais nas histórias, estabelecendo um grande papel de influência para as novas gerações de mulheres. E eu queria trazer também algo que eu não trouxe no slide, mas que às vezes a representação feminina cai em um estereótipo, que é a mulher na geladeira. Que isso foi um estudo, enfim, tem até uma lista com todas as personagens que passam por isso. Mas é um estereótipo que diz que a personagem feminina ela vai servir de motriz para a vingança do personagem masculino. Então, ela é violentada, assassinada, ela perde seus poderes em função, para movimentar a história do personagem masculino. E aí a gente tem diversos exemplos que eu não trouxe aqui porque não ia caber. Tá certo, gente? Então, vou passar para a professora Viviane para ela dar um tchauzinho para vocês, porque a nossa aula, infelizmente, chegou ao final. Gente, tá acabando aqui. Mas olha, os heróis foram um sucesso aqui. A Ana também falou que adora a Mulher Maravilha. Tamo junto, Ana. E o Davi falou que ele ama todos os super-heróis, mas que o favorito dele é, sim, o Pantera Negra. Então, para você ver como a gente já tem uma movimentação de escolha de outros heróis, né? Nada contra os principais, o Capitão América, o Batman, etc. Mas a gente começa a diversificar o nosso olhar sobre o mundo, tá certo? Foi um prazer ficar aqui com vocês, minha gente. A gente se vê na próxima aula. Ai, gente, obrigada por ter me ouvido. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para a reflexão e para que a gente consuma as coisas com esse olhar, né? Que legal. O Pantera Negra, confesso que eu acho que é o meu filme preferido da Marvel, é um dos meus personagens preferidos. E, spoiler, em alguns arcos ele casa com quem? A Tempestade, ou seja, melhor casal. Tá. Gente, como sempre, foi um prazer estar aqui. Agradeço a Liza, que fez a nossa tradução. Agradeço a professora Viviane, que brilhantemente esteve no chat, fez contribuições ilustres. Agradeço a Billy e Bia, que são a produção, né, que fazem esta aula ser possível. E agradeço a vocês, gente. Obrigada. Até a próxima.